que a gente está pensando muito outros países enfrentando Estados Unidos, né? Mas o governo Trump hoje está enfrentando problemas internos graves, porque ele está atacando todos, comunidade acadêmica, jornalistas. Hoje, inclusive, está escancarado a censura, uma censura prévia, né, do governo a emissoras de TV, né, um meio intelectual. Ele está atacando governadores, não é? Enfim, pode ser por dentro que vem essa reação, mais ou menos como aconteceu com a guerra do Vietnã? É uma possibilidade, não podemos descartar isso. E, ao mesmo tempo, já que estamos falando dos Estados Unidos em questões internas, os Estados Unidos estão ressuscitando agora o macartismo, que foi uma grande perseguição durante os anos 50, especialmente, de todo o ativismo social nos Estados Unidos. Todos os homens e mulheres que tinham visão mais avançada e eram acusados de comunistas, evidentemente. E, ao mesmo tempo, isso era híbrido, porque isso acontecia ao mesmo tempo em que os Estados Unidos viviam um regime de apartheid em grande parte do país. Os estados que mantinham o regime de segregação social eram idênticos aos da África do Sul, em grande parte dos Estados Unidos. Então, nós tínhamos o macartismo e tínhamos a Ku Klux Klan agindo. E nós temos agora, por acaso, e não por acaso apenas, né, claro, os Estados Unidos extremistas que apoiam o Trump, lembrando sempre que esse genocídio é democrata, o Trump está gerindo ele após tomar o bastão dos democratas, esse genocídio na Palestina, estão agora comovidos e transformando num grande espetáculo, numa grande razão de promover o macartismo, alguém que defendeu publicamente a ressurreição do período em que a Ku Klux Klan reinava. Um sujeito chamado Charlie Kirk. Charlie Kirk nada mais é, nos Estados Unidos e seus congêneres aqui no Brasil, a geração K, a do Ku Klux Klan Kirk. E aí, aqui no Brasil, quem é a geração K? Aqui você tem o Kim Kataguiri, você tem o Nicolas Ferreira, que é quem está tentando reproduzir aqui a caça às bruxas nos Estados Unidos. Uhum. A Zambelli, que está foragida da justiça. O traidor do Brasil, Eduardo Bolsonaro. O Geyer. Essas figuras todas são a geração K no Brasil. A geração K é esta que quer ressuscitar a sociedade nos Estados Unidos, escravagista ou pós-escravagista, supremacista, que foi superada no final de meados dos anos 60. A luta pelos direitos, né? Isso, dos direitos civis. E a perseguição e matança de negros seguiu em alguns lugares dos Estados Unidos para lá dos anos 70. O Nixon é que teve que levar tropas nacionais, da Guarda Nacional, para que uma estudante negra pudesse entrar numa universidade do sul dos Estados Unidos. E essa geração K, da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, por meio do Kirk, e aqueles no Brasil que estão descontentes com a Lei Áurea no Brasil, e que estão descontentes depois com a CLT, que é uma espécie de redenção aqui no Brasil parecida com a Lei dos Direitos Civis dos Estados Unidos, são essas figuras. Então, nós estamos diante da geração K. E qual é o elo comum dessa geração K? Primeiro, que são extraordinariamente racistas, querem acabar com todas as políticas de igualdade racial, especialmente odeiam negros, mas odeiam também imigrantes de qualquer natureza, e têm em comum o apoio incondicional a Israel. Tem em comum o festejo. Ontem, nós estamos na quinta-feira, quarta-feira, uma família inteira em fuga da cidade de Gaza, tem seu carro bombardeado e as crianças são filmadas pegando fogo dentro do carro. O que é isso? Isso é muito parecido com o que a Ku Klux Klan fazia, vestida toda de branco, com aquele seu capuz branco, contra os negros que capturavam e torturavam nos Estados Unidos, depois pregavam numa cruz e tocava fogo na cruz para que ele morresse queimado.
A geração K do Kirk, do Nicholas, etc., é isso. E nós vamos precisar combater isso. Por quê? Ou vence essa gente e nós retornamos a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, retornamos à pré-lei áurea no Brasil. Israel vira o grande modelo para o mundo. E aí acabam os direitos humanos, acabam as resoluções da ONU, acaba o direito internacional, acabam as convenções para o genocídio, para o apartheid e para o colonialismo, ou acabam eles e o direito internacional e tudo mais que nós construímos civilizatório, especialmente pós a Segunda Guerra Mundial, fica intacto. É uma luta entre a civilização e o que há de pior na história humana, que é esta geração. Exato. E olha, uma coisa assim que eu fiquei absolutamente assustada, né? Cada dia eu estou mais assustada com a geração K e com o governo ou desgoverno do Trump. Olha o que ele está querendo fazer, ele está querendo criminalizar todos os movimentos que se definem ou se colocam como antifascistas. Ora, se ele quer criminalizar os antifascistas, ele está dizendo o quê? Que só pode ser fascista, não é isso? Então, quer dizer, temos um fascismo instalado, escancarado nos Estados Unidos, né? E contaminando outras partes do mundo. E aqui a gente sabe a influência que os Estados Unidos têm nessa gente que você citou, né? Essa turma aí da geração K, né? Não, eu disse já bem lá no começo, até numa conversa, 2 ou 3 aqui que a gente já teve, das várias, né? Eu já devo ter comentado aqui e volto a repetir. Os Estados Unidos são o único país que você pode dizer que se compara, já que tudo isso é ocidental, à Alemanha nazista. A Alemanha nazista é ocidental, bom dizer, os campos de concentração foram ocidentais, as câmaras de gás foram ocidentais, Hitler é ocidental. A única potência ocidental que, nos dias de hoje, se equipara à Alemanha nazista do seu tempo, quer dizer, uma grande economia capitalista e industrial, um sistema financeiro muito sólido, altamente tecnológica, com um baita de um exército, uma força armada gigantesca, o único que se compara a esta Alemanha nesses tempos são os Estados Unidos hoje. E os Estados Unidos estão construindo um totalitarismo que é muito parecido com aquele que está nos filmes distópicos e nos livros, na literatura distópica, né? Um Estado futuro, que nós já estamos nele, tá? Altamente tecnológico, altamente bélico, armado, altamente violento e, claro, totalitário em todos os sentidos. E que mistura isso tudo com uma mística pseudo-religiosa. Daí entra os Kirk da vida, a geração K, neste caso, da pessoa do Kirk. Entram, por exemplo, essas figuras estapafúrdias do Brasil, tipo Malacraia, tipo Edir e outras coisas mais. Ou seja, aqueles que, no mundo distópico dos filmes, dos livros, aparecem com um ar sacerdotal, vestindo túnicas. Quando você pega a Guerra nas Estrelas, é isso. E quem é que se assemelha a isso tudo, esse totalitarismo distópico, para plantar no mundo? Os Estados Unidos. E o grande laboratório é Israel, para a máxima força destrutiva e, claro, genocidária. Exato.